Pessoal, bem-vindos à disciplina de Pensamento Social Brasileiro do curso de Ciências Sociais. Eu me chamo Arlete, eu sou a professora Arlete e vou acompanhar vocês nesta disciplina no decorrer do semestre. Primeiro, eu quero apresentar algumas informações muito importantes que contém na plataforma, como o plano de ensino, guia do estudante, a portaria de avaliação, a agenda pedagógica, o resumo da agenda pedagógica, que é importante vocês terem esse resumo com relação às principais datas, né, de atividade, de fórum, o material didático e também o manual de acesso à biblioteca virtual. Então, é importante que, antes de qualquer interação com a atividade, seja ela dissertativa ou de questões optativas, vocês entrarem na plataforma, abrir cada arquivo, ler, anotar num caderno que vocês acharem relevante, para depois não esquecer, principalmente em relação às datas, né? As datas de abertura de fórum, de avaliação, atividade dissertativa, encerramento da atividade. É muito importante isso, deixar anotado no caderno, para vocês não esquecerem. Também acessar o material didático que está disponível, dar uma lida geral no que tem nesse material. Por exemplo, cada unidade, são 4 unidades, então, ler a unidade 1, 2, 3, 4, começar a ficar a par do que está acontecendo. Enfim, é muito importante que vocês acessem os arquivos, abram os arquivos, leiam e vai anotando cada tópico que você achar relevante. O próximo tema aqui que eu vou abordar com vocês é a unidade 1, né? O que está pedindo ali na unidade 1, que consta, inclusive, no material didático e também nas questões das atividades avaliativas, né? Então, você tem ali, qual que é o objeto de estudo do pensamento social e do pensamento sociológico? Qual a diferença do pensamento social e do sociológico? O pensamento político, o que eles estudam, né? O que estuda o pensamento social? O que estuda o pensamento sociológico, político? Qual a diferença entre eles, né? E também o pensamento social brasileiro, que é o tema aqui da nossa, da nossa disciplina, né? Do pensamento social brasileiro. E também ter acesso aos estudos interpretativos sobre a nação brasileira, né? A formação da nação brasileira. Então, comecemos aí sobre o que consiste e o que estuda o pensamento social, certo? Então, o pensamento social, ele estuda, de um modo geral, todo aquilo que envolve um ramo específico dos estudos que tem a ver com a sociologia, né? Então, o pensamento social, ele é um ramo da sociologia, né? Dos estudos da sociologia. E ele também dialoga com amplo espectro de disciplinas, abrangendo não só as ciências sociais de modo geral, mas também a filosofia, as teorias e doutrinas políticas, as ideias e movimentos culturais, e além também de considerar a influência das ciências naturais, né? Então,
a gente pode dizer que no decorrer, na evolução do pensamento, as ciências naturais, elas foram as primeiras a entrar no campo das ciências, né? Então, ela tem uma importância como se fosse um start, um play, né? E no decorrer da história vieram consequentemente, a partir dos métodos e formas de pesquisa, as ciências humanas, sociais, filosóficas, a história, né? E outras tantas áreas de conhecimento e de estudos, né? E também a gente vai aqui elencar o que consiste também o pensamento sociológico, né? Então, a gente viu ali que o pensamento social ele é um ramo do pensamento da sociologia, né? E aí eu pergunto, e o que consiste o pensamento sociológico, né? O pensamento sociológico, ele é um pensamento, ele é baseado na ciência e ele trabalha como eu já disse, com investigação científica. E ele é caracterizado pelo estudo sistêmico do comportamento do ser humano. E o seu objeto de pensamento é o próprio objeto das ciências sociais, que é o ser humano nas suas várias manifestações, seja ele no campo político, ideológico, filosófico, cultural, de grupo, de sociedade, de linguagem, de pensamento, de história, enfim, tudo aquilo que vai englobar o pensamento das ciências sociais, que é aí o campo da antropologia, da sociologia, da política e de outros tantos que conversam e dialogam, né? E com o pensamento sociológico. Então, além da questão da investigação científica, o pensamento sociológico ele exprime teorias que objetivam ampliar o conhecimento sobre o homem e as suas diversas formas de interação, como o estudo da ação social e as suas diversas dimensões também. Agora, aqui a gente pensa, qual que é a diferença, então, do pensamento sociológico e do pensamento social, né? Então, o pensamento sociológico, ele se ocupa do estudo das relações sociais e culturais do homem, né? Daquele grupo que está inserido também no tecido social. Então, são as várias relações sociais e culturais que o homem estabelece em uma determinada sociedade que ele está inserido, né? E o que confere a cientificidade às pesquisas sociológicas também é muito importante, porque as ciências sociais, como o nome já diz, é um campo científico de estudo. Então, a sociologia, que pertence é um braço importante das ciências sociais, como eu disse, né? As ciências sociais ela tem o campo da política, da sociologia e da antropologia, né? Então cada estudo é totalmente envolvido por análise de dados científicos, não é um pensamento subjetivo, no sentido de eu penso isso, então isso é verdade, apenas porque eu estou pensando isso. Não, a gente tem que provar, é uma teoria, né? É baseado em teoria. E não é à toa que o impacto de determinadas teorias científicas e explicações teriam sobre a realidade social um grande rigor, um maior tratamento dos dados e informações que vão fundamentar os argumentos de uma tese sociológica, né?
Então, como eu acabei de falar para vocês, é base científica, argumentos, é uma tese, né? E toda tese precisa de não só uma teoria, mas fundamentar e comprovar essa teoria cientificamente. Já o pensamento social, ele não é necessariamente uma explicação coerente do ponto de vista lógico-científico. Basta que a gente tenha uma coerência social, ou seja, que o argumento que você está apresentando ele seja convincente e expresse os anseios de um determinado grupo social ou de uma proposta política, né? Então, ele não precisa de um ponto de vista lógico-científico, porque o pensamento social, ele não como eu disse, do pensamento sociológico, ele não tem que ter uma tese baseada em dados e comprovação científica. Ele pode ter uma coerência, uma construção de pensamento coerente, embasado em tais fatos, em tais informações, e pode ter uma base teórica, sociológica, antropológica, e também fazer parte dos anseios, né, daquele determinado grupo que você está discutindo essa questão, né, do, de um apontamento, pode ser uma opinião, por exemplo, em termos, apresentar uma proposta de projeto político, de um determinado grupo, e com embasamento e com um pensamento coerente, trazer ideias, sugestões, pontos de vista que vão ao encontro daquele grupo social que você está inserido, né? E o que estudo, então, o pensamento social brasileiro, que é o tema aqui da nossa disciplina, né? Que é o ponto principal aqui. Então, aqui, vocês viram nessa foto, nós temos aqui vários sociólogos importantíssimos na história do pensamento social brasileiro, como Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, entre tantos outros, né? Então, a ideia aqui é trazer os estudos interpretativos em relação ao contexto histórico, político e social e cultural também da nação brasileira, de uma identidade brasileira, né? E a galeria de autores do pensamento social brasileiro é muito grande e representativa, de uma forma muito importante, né? Então, nós temos aí autores do século XX inteiro, né? Que começa e do final do século XIX, começo do século XX, e no decorrer até o final do próprio século XX, né? E a galeria de autores é muito respeitável, expressiva, e aí nós temos vários autores que nós vamos trabalhar, estudar o pensamento deles aqui na disciplina. A gente tem aí, no final e começo do século XX, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Oliveira Viana, Paulo Prado, Mário de Andrade, Gilberto Freire, aí mais no meio do século XX em diante, nós temos Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, o Guerreiro Ramos, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, entre tantos outros, e a gente vai estudar e conhecer um pouquinho de cada um, né? Porque em um semestre não tem como aprender e conhecer bem profundamente o pensamento de cada um, né? Então, a gente pode dizer que as várias teses desses autores, e grande parte deles sociólogos, né?
como o próprio... nós temos aqui o Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, né, o antropólogo Darcy Ribeiro, enfim, nós temos aí teses que vários deles apresentaram, e de um ponto de vista lógico-científico, eles representaram aí suas teses e apresentaram um esforço muito grande para fazer uma síntese e reflexão crítica do processo de formação histórica da nossa nação, e também os estereótipos que foram constituindo também em relação ao país, ao Brasil, no decorrer da história, né? Então, aí a gente tem alguns intelectuais muito importantes e também que vêm nos acompanhando e estudando esses 500 anos para cá, mais de 500 anos, que o território foi descoberto, entre aspas, né? Porque esse território já existia, uma população, uma sociedade, uma não, várias sociedades, várias línguas, culturas, que são os povos originários, já existiam. Mas o europeu, o colonizador, ele descobre a terra, o território, a partir de 1500, né? Então, nós tivemos aí uma historiografia apontada a partir desses 500 anos para cá, né? Mas, como a história ela é viva, nós cada vez mais estamos aprofundando e descobrindo os nossos também, os originários habitantes dessa terra e sua cultura, né? Então, nós temos também o pensamento, ainda bem, de vários intelectuais, de vários grupos indígenas, né, aqui do país, do Brasil, e cada vez mais a gente está descobrindo o pensamento desses povos, respeitando também a cultura milenar que eles têm, né, e como impactou a nossa cultura de uma forma muito positiva, e também a gente conhecer as mazelas que a colonização causou para eles e também para os africanos que foram sequestrados do seu continente e trazidos ao Brasil de uma forma forçada e também escravizada, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco esse pensamento, né? Então, a gente vai focar nessa passagem dos 500 anos do descobrimento pelo colonizador português e a discussão ou discussões em torno da identidade nacional que motivou a realização de eventos celebrativos, né, dos 500 anos, mas no sentido de fazer um balanço analítico, histórico do pensamento, dos autores, das teses, em relação à cultura, em relação à política, em relação à sociedade. Também ver a questão no sentido das mudanças no âmbito mundial e como se redefiniram as fronteiras, né? E as distâncias espaciais que aproximam outras culturas, e também a globalização que impactou também a nossa cultura, a nossa sociedade, a mundialização, a transnacionalização, enfim, são vários temas de um novo tempo que a gente vem estudando a partir do final do século XX, começo do século XXI, né? E também a gente teve pouco tempo para analisar todo esse processo
de 500 anos de colonização e o impacto dela na nossa sociedade, no nosso DNA cultural, histórico, né, de povo, de nação. E mal a gente teve esse início, mas e já tivemos que também começar a tratar de temas recorrentes ao mundo, né, ao planeta, como eu citei, né, da globalização, da mundialização, de limite de fronteiras, de uma comercialização, enfim. São vários desafios que nós temos aí para discutir, né? E também os resultados de um projeto de modernização no campo político, ideológico, em curso no Brasil, porque nós tivemos no século XX, infelizmente, uma ditadura, nós tivemos décadas aí de uma ditadura militar, que também impactou muito nós, enquanto desenvolvimento e transformação de nação, de povo, não só no âmbito cultural, mas também no campo econômico, né? E também, a partir do fim da ditadura e começo da abertura e da democracia, a gente também tem um projeto que começou tardiamente de modernização de Brasil, que foram os debates que começaram na Assembleia de uma nova Constituição, que é a nossa Constituição, a nossa Carta Magna de 1986, e também os desdobramentos da nossa Constituição, da nossa nova Constituição, a partir do fim da ditadura, começo da democracia, e também os desdobramentos efetivos nos governos seguintes, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso que nós vamos estudar nessa unidade 1, e eu espero vê-los em breve e que a gente também possa discutir mais e participar mais também dessas aulas ao vivo, online, e vocês trazerem ideias para a gente debater também, e também o pensamento de vocês, né? Afinal, nós somos uma sociedade e o pensamento social é uma marca muito forte entre nós, né, enquanto ser humano, enquanto sociedade, tá bom? Então, eu paro por aqui, encerro, e a gente se vê numa próxima aula, e que seja breve. E, enquanto isso, vão acessando o material didático, lendo, assistindo às videoaulas, para ter um bom desempenho nas atividades dissertativas, objetivas, que vocês têm aí pela frente, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!